Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Roberto e hoje nós vamos estudar alguns aspectos da região Nordeste, ok? Então, vem comigo. Bem, alunos, vou trazer aqui algumas informações sobre a região Nordeste e aí nós vamos trabalhando ao longo da aula algumas questões sociais e econômicas, tá ok? Você sabia que a região Nordeste ela é a segunda maior em quantitativo populacional em relação às 5 regiões do Brasil, ficando atrás apenas do Sudeste? Porém, ela concentra a maior parte das questões de pobreza do Brasil devido a vários fatores sociais e econômicos que ocorreram ao longo da história, né, do processo de ocupação e economia da região Nordeste. Porém, ela também apresenta alguns fatores muito bons com relação à sua cultura, economia, turismo, e é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, alunos, vamos ver agora alguns slides que exemplificam isso que foi falado no início desta aula, tá ok? Para ilustrar as informações. Vamos lá? Temos aí a densidade demográfica do Brasil, que seria o quantitativo de pessoas dentro de um território. Então, ali, como você pode perceber, a região Nordeste, tá ali com a setinha, ela fica em relação ao Sudeste, que está em verde, fica em segundo, né, com 27, quase 28% do total de população do Brasil, tá? O próximo slide é com relação àquilo que eu falei, da contribuição com relação à pobreza, né, que o Nordeste fica em primeiro, com quase 48%, tá bom? Pode voltar aqui para mim. Então, nós vamos trabalhar algumas questões, né, econômicas, físicas também, do Nordeste para a gente poder tentar entender um pouco essa dinâmica, né, tão complexa que a região Nordeste tem. Para iniciar, é interessante a gente falar que, diferente das outras regiões, o Nordeste ela possui sub-regiões. Mas como assim, professor, sub-regiões? É que o Nordeste ele é tão complexo na questão cultural, econômica, física, climática, que eles fizeram uma espécie de visão para tentar explicar essas características distintas de cada área da região Nordeste. Vamos lá, próximo slide. Então temos nessas duas imagens, à esquerda temos ali os estados, são 9, né, na região Nordeste, e à direita nós temos ali esta mesma área subdividida, né? Mas ali próximo ao oceano, que a gente chama de parte litorânea, temos a zona da mata, né, que é o que a gente vai trabalhar mais hoje, a gente vai focar nessa área. Aí depois vem o agreste, sertão, e lá, fazendo fronteira lá com a região norte, temos o meio norte, tá ok? Pode voltar aqui para mim. Então, como eu tinha falado, nós vamos focar um pouco mais na zona da mata, que é uma área litorânea. Isso quer dizer, ela fica próxima ali ao oceano, por isso ela concentra boa parte das atividades econômicas. Como assim? É nessa área, né, a zona da mata, que nós temos a maior concentração das indústrias, da questão da área de comércio, serviços e o turismo. Então, é onde é uma mesorregião. Fala, produção. Tem que explicar o que é mesorregião. Tá bom? Desculpa lá. Continuando, mesorregião, pessoal, é uma região com características próprias, distintas ali. Então, aquela área ali tem algumas características que são daquela área ali mesmo, então é uma mesorregião, que tem algumas características próprias dela, tá ok? Voltando. Então, a zona da mata, ela concentra boa parte da população da região Nordeste e também da questão econômica. Porém, isso também trouxe algumas desigualdades para a região. Vamos ver aqui mais um slide. Temos ali o litoral de Salvador, né, com suas praias, né? Tu vê que é um visual muito bonito, que atrai muito turistas, porém, também tem a questão da periferia, né? As áreas que costumam ser muito industrializadas, ou então elas se desenvolvem mais na questão do turismo, no caso, por exemplo, do Brasil, existem também áreas mais na periferia, nos subúrbios, que apresentam pobreza. Então, pode voltar aqui para mim. Então, podemos entender que a zona da
Mata, apesar dela ser a mais próspera, ela também é a que possui mais desigualdades dentro dela, tá ok? E vamos falar agora sobre um pouco das causas, né? Um pouco da queda da importância da região Nordeste, que há um bom tempo atrás foi a mais importante do Brasil, mas ela ainda é. Ela tem uma grande importância dentro do contexto do Brasil, mas ela foi perdendo ao longo da sua história um pouco da sua importância política e econômica. E a primeira coisa que a gente pode citar aqui foi o fim do ciclo da cana-de-açúcar, que era meio que uma força principal da economia do Nordeste. A cana-de-açúcar, pode ser falado assim, que ela foi o primeiro, depois ali do pau-brasil, o primeiro produto, né, de exportação, né, que o Brasil ele tinha, né, e é basicamente para a Europa. Cana-de-açúcar, ciclo econômico que transformou o espaço geográfico do Nordeste. Então, a cana-de-açúcar, que já teve uma grande importância na economia da região Nordeste, conforme houve o seu declínio, essa área que ela começou a perder, assim, ela foi um baque na sua economia. Pode voltar aqui para mim. Então, apesar desses fatores, né, conforme houve esse declínio do ciclo da cana-de-açúcar, houve ainda mais a questão da concentração econômica e de terras nas mãos de poucas pessoas, né? Então, isso acabou agravando a pobreza nessas áreas e fez com que surgisse um fenômeno da política brasileira que nós conhecemos como coronelismo. E o que era esse coronelismo? Vamos ao próximo slide. Era basicamente o poder político que uma pessoa tinha, ela exercia dentro de algumas áreas ali da região Nordeste, tá? Então, era a figura do coronel, ele tinha posse de terras, né? E exercia o seu poder através da violência, tá? Dentro ali das regiões onde ele comandava, tá ok? Porém, apesar desses problemas que a região Nordeste foi sofrendo ao longo da história, aí teve mais um também que eu não comentei, a questão política. Nós sabemos que, atualmente, né, a capital do país é Brasília, mas vocês sabiam que a primeira capital ficava no Nordeste? Sim, ficava em Salvador, até ali mais ou menos, se eu não me engano, 1760, mais ou menos. Não estou lembrando agora de cabeça, quando essa capital passou para o Rio, tá? Que aí, na década de 60, né, do século XX, passou lá para o Centro-Oeste, onde hoje nós conhecemos como Brasília. Mas a primeira capital do nosso país foi no Nordeste, como eu falei, né, em Salvador. Quando teve essa saída, né, aí teve um pouco de perda, além da perda econômica com relação à cana-de-açúcar, teve a perda política, né, com a saída da capital. Porém, né, a economia do Nordeste tem muitos pontos positivos também, né? E que durante um tempo meio que alavancou um pouco essa economia. E eu posso citar uma aqui que é o turismo, ok? O turismo ele é muito importante para várias cidades ali da região Nordeste, porque com o turismo você que envolve vários setores econômicos. Temos comércio, serviços, e aí você atua de maneira direta e indireta com outros setores. Exemplo, a pessoa tem lá, ela tem um hotel, né? Então ela recebe os turistas, ela precisa fornecer café, almoço e janta, então ela vai comprar dos mercados. Aí os mercados têm que comprar das fornecedoras que precisam dos agricultores que produzem esse alimento e as indústrias que industrializam esse alimento. Então tem todo esse ciclo que envolve todos os setores econômicos que estão, como eu falei, direta ou indiretamente ligado ao turismo. Então isso contribuiu bastante para a economia da região Nordeste. Vamos lá, mais um slide. Turismo no Nordeste. Temos ali o Pelourinho, que é uma área muito visitada por turistas do Brasil e de outros países também, né? Como eu falei, é uma das atividades econômicas mais importantes da região Nordeste. Pode continuar, pode voltar.
E além disso também, na região nordeste temos algumas barragens ou açudes, depende do termo que você usa, que são muito importantes também para a questão da economia da região. Por quê? São áreas que servem tanto para captar água, né, como para fornecer energia elétrica. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo nesse slide aqui, próximo slide. Temos aí o açude Castanhão, no Ceará, né? Ele popularmente é conhecido como açude público Padre Cícero, né? E ele represa a água brasileira, né? Que passa ali pelo leito do rio Jaguaribe, no estado do Ceará. Então essas barragens ou açudes, que eles têm sua importância tanto na questão de você captar água, né, como também para fornecer energia. Só que assim, a questão, como eu tinha falado, do turismo, né, e desse avanço econômico, nesse retorno, né, da economia do Nordeste como força, caiu um pouco em 2020, devido à questão da pandemia, onde o fluxo de turistas caiu muito. Isso também foi mais um baque para a economia da região Nordeste, tá ok? Porém, antes de 2020, ali entre 2000 e 2010, com esse novo fôlego que a economia do Nordeste ela teve, isso funcionou como uma forma de trazer de volta, né, investimentos, e houve, durante esse período, um fenômeno chamado de migração de retorno. Mas o que era isso? Basicamente, eram esses imigrantes ou os descendentes desses imigrantes que vieram do Nordeste para o Sudeste, né, sobretudo Rio e São Paulo, que devido ao inchaço urbano, a não ter tantas oportunidades como antigamente, e vendo que na região Nordeste começou a ter esse avanço da questão turística, industrial, alguns desses imigrantes que vieram para o Sudeste, eles começaram a retornar para o Nordeste em busca de melhores condições de vida, de trabalho e de voltar para a sua terra, né? É muito bom você poder ter as oportunidades na sua terra, na área onde você nasceu, tem suas raízes. Que então, houve esse processo, né, de retorno, né, do nordestino à sua terra, né, vendo que estava tendo condições de trabalho, né, de estudo, né, e ter melhores condições devido ao fato do Nordeste ter esse fôlego, né, novo na sua economia, ok? Então, para encerrarmos, temos sempre aquele nosso desafio, tá? Será que você estará preparado para esse desafio de hoje? Será? É o que a gente vai ver. Vamos lá. A atividade econômica, que é muito importante para a região Nordeste e que contribui muito para a sua economia, mas que em 2020 sofreu uma queda devido à pandemia, então, beleza. Lembrando que isso foi falado, tá? É uma atividade econômica que é muito importante para o Nordeste. Só que em 2020 teve lá a pandemia e ela teve uma certa queda. Qual foi? Será a letra A petroquímica, a indústria petroquímica? B, a agropecuária? Ou será que foi o turismo? Tempo aí no reloginho. Ok, vamos à resposta? Setor de turismo, tá ok? Pode voltar aqui para mim. Então, como foi falado durante a aula, o setor de turismo, ele impulsionou bastante a economia da região Nordeste. Tanto é que entre 2000 e 2010, né, teve essa migração de retorno, né, às suas origens, né, à sua terra, dos imigrantes que estavam no Sudeste, que vieram do Nordeste para o Sudeste e voltaram. Porém, em 2020, por causa desse problema da pandemia, da quarentena, esse fluxo de turistas caiu bastante. Isso deu mais um baquezinho na economia da região Nordeste. Tá ok, pessoal? Então, agradeço vocês por mais uma aula. Espero nos vermos nas próximas aulas. Tá? Continue estudando, acessem o aplicativo Rio Educa, tá? E até a próxima.